Na América Latina, Brasil é o país com maior prevalência de depressão, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde. Essa é a principal causa de incapacidade em todo o mundo. Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, e eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. Pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio aqui do Psicologia Sincera. Hoje a gente vai bater o nosso ponto, que a gente todo ano faz um episódio especial do Setembro Amarelo. Sim, esse episódio aqui que você tá clicando, você já viu na capinha, provavelmente, que a capinha amarelinha, ela é um pouquinho mais diferente. Então, todo ano a gente tenta fazer um episódio especial. Já é o nosso terceiro episódio aqui, então se você quiser, volta lá. As capinhas provavelmente são coloridas, vocês vão saber identificar os especiais. E a gente sempre focou muito na questão do suicídio no Setembro Amarelo. Tanto de ajudar, tanto a desmistificar, né, coisas relacionadas a essa temática. E esse ano a gente resolveu fazer um pouquinho diferente, porque a gente já tinha conversado entre a gente, principalmente a Ana Luísa já tinha levantado esse ponto, que a gente não tem nenhum episódio falando sobre depressão. Muitas pessoas falam sobre depressão no Setembro Amarelo, até porque acaba que um transtorno, uma doença que acaba também deixando as pessoas mais vulneráveis em relação ao suicídio. Mas a gente nunca tinha feito, eu acho que até por um perfeccionismo do tipo, cara, a depressão é um tema tão importante, vamos tentar fazer com cuidado. A gente foi só empurrando com a barriga. A gente já tá no nosso terceiro ano fazendo Setembro Amarelo, a gente não falou sobre. Então a gente quis tirar um tempinho aqui pra vocês pra falar sobre depressão no geral. A gente não quer que ninguém aqui gere diagnóstico, que se diagnostique, que saia falando que tem depressão. Não, pelo amor de Deus, não façam isso. O intuito desse episódio é muito mais pra a gente orientar, até pra pessoas que não sabem o que é depressão, ou se você acha que talvez você esteja passando por uma depressão, se você ver as coisas aqui nesse episódio, ouvir, se identificar, por favor, procurem profissionais, procurem um psiquiatra, um psicólogo, que podem te ajudar e podem ajudar no tratamento também, que a gente vai falar aqui no episódio. Então, é um episódio um pouco pra gente dar esse panorama sobre depressão, porque a gente não tem isso aqui no podcast. Eu acho que é um tema importantíssimo de saúde mental. E só uma coisa que a gente quer reforçar, geralmente a gente faz isso no final do episódio, mas a gente achou importante fazer no início desse aqui. E se alguém que clicou aqui, tiver precisando de alguma ajuda, tiver procurando algum acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, os nossos contatos, gente, eles estão na descrição do episódio. Assim como o site, a gente também vai deixar nesse episódio no mapa da saúde mental, que tem informações sobre locais que oferecem atendimento psicológico gratuito, voluntário ou com preços acessíveis no Brasil. Então a gente vai deixar essas informações aqui embaixo. Se vocês tiverem precisando de uma ajuda, quiserem esse acompanhamento, não hesitem em buscar, por favor. E aí é uma informação aqui que a gente queria deixar pra vocês antes da gente começar, de fato, o episódio, né? E aí a gente acha que é importante trazer aqui, falando sobre depressão, né, que o Brasil tem apresentado um aumento na incidência de casos de depressão. Então, trazer um pouco de dados aqui pra vocês, só pra gente já começar a falar sobre esse tema, né? Que de acordo com a pesquisa Vigitel de 2021, que é um dos mais amplos inquéritos de saúde do país, em média, 11,3% dos brasileiros relataram ter recebido um diagnóstico médico da doença, né, da depressão. É importante também, a gente tenta sempre trazer esses recortes aqui, né, falar que a frequência foi maior entre mulheres, que estão em 14,7%, em comparação com os homens, que estão em 7,3%. O que é importante falar também, gente, que tá tendo cada vez mais um aumento de casos diagnosticados, né? Inclusive, segundo a OMS, a depressão vai ser a doença mais comum do mundo em 2030. O que eu acho que é suficiente pra gente mostrar a importância de estar falando sobre isso, né? É importante também a gente falar, o que eu acho muito positivo, que os diagnósticos estarem aumentando, além da gente poder trazer um assunto que a gente não vai poder entrar muito aqui, mas que fala de uma sociedade doente, né? Que leva muitas vezes as pessoas, enfim, a irem apresentando cada vez mais esses sintomas. Também é muito bom a gente falar que acho que o aumento de diagnósticos também se deve ao fato do aumento do número de pessoas que procuram por esse diagnóstico, que procuram médicos, procuram serviços de saúde. Então, isso é muito positivo porque mostra uma desmistificação da doença, né, Ana Tereza? Com certeza, das pessoas começarem a entender melhor, né, o que é depressão, que não é mimimi, não é... Enfim, acho que tá fora do controle da pessoa e que é uma doença. Muitas vezes a gente não encara a depressão como uma doença e eu acho isso um problema. Porque a pessoa, muitas vezes, se você acompanha, né, uma pessoa antes ou depois da depressão, muitas vezes você vai ver que ela muda, porque é uma doença, gente.
Tipo, não é a pessoa, não é falta de interesse, não é falta de vontade. Muitas vezes a pessoa quer, mas ela não consegue. Então, existe essa imagem de que uma pessoa deprimida é uma pessoa triste, uma pessoa que fica ó céus, ó vida, não consegue levantar da cama, tudo é muito difícil, tudo é muito pesado. E isso é um grande mito. Assim, eu acho que é muito simples, muito simplório a gente só resumir pessoas que estão com diagnósticos de depressão dessa forma, né? Uma pessoa que está ou aparenta estar muito triste, não necessariamente ela tem depressão. Da mesma forma que uma pessoa que aparenta estar alegre, sem nenhum problema, sabe? Essa pessoa é tão legal, essa pessoa é tão maneira, ela pode ter depressão e pode estar fazendo tratamento para depressão, gente. Então, não se atenham a isso. Até porque sentir tristeza é normal. A depressão é esse estado de tristeza que vai perdurar ali. E por isso que um dos critérios diagnósticos para depressão é quando todos os sintomas que a gente vai falar mais pra frente, eles duram mais do que 2 semanas. Então, a depressão, ela é um transtorno que, em geral, né, qual é o sintoma maior, né, que a gente dá uma olhada, é a alteração do humor ou do afeto. Então, o seu humor muda muito durante a depressão. Então, é por isso que é importante muito ficar atento no diagnóstico de depressão maior, que é o nome mais formal, que existem flutuações normais do humor, que é normal, um dia a gente acordar mais chateado, um dia a gente acordar mais pra baixo, e passar, sabe, ao longo do dia ou ao longo da semana. Mas na depressão em si, né, ela começa a provocar impactos na sua vida ao longo do dia a dia, que você tem que começar a prestar atenção, que aí para de ser um humor que flutua pra algo que tá te prejudicando ali no seu funcionamento. E aí, trazendo um pouco dessa diferença, né, de uma tristeza normal que a gente sente, que é pra ser sentida mesmo ao longo das nossas vidas, com as, enfim, situações que a vida implica na gente. Antes da gente ir pros sintomas, eu achei que seria interessante trazer pra vocês só uma pincelada de onde que a depressão impacta diretamente no funcionamento do nosso cérebro, né? Então, por exemplo, a depressão, ela pode afetar a região do hipocampo, que é uma região associada à formação, organização e armazenamento de novas memórias. Então, afeta a nossa capacidade de fato, lembrar das coisas. E só um parênteses, né? Tem outros transtornos que afetam alguns desses pontos que a gente vai trazer, né? Tipo, a própria ansiedade, né, Ana Teresa? É um transtorno que afeta bastante a questão da memória, da atenção também. Mas, enfim, a amígdala também, que representa a nossa forma de interpretar e responder aos estímulos do mundo. O córtex cerebral, que concentra nossos pensamentos. Do tálamo, que é uma estrutura envolvida no processamento também desses estímulos externos e sensoriais. Então, a depressão, de fato, ela impacta regiões do nosso cérebro que tem a ver com tudo isso, assim. Então, a nossa percepção em relação às coisas que estão acontecendo fica alterada. A gente tem essa dificuldade de armazenar memórias. Isso tudo é importante a gente trazer, gente, só pra gente trazer essa base de que a pessoa não tá escolhendo, tá, assim, né? A pessoa não tá escolhendo, por exemplo, ter uma visão mais pessimista dela mesma e das coisas que acontecem com ela, as dificuldades que essa pessoa tá apresentando na vida dela, né? Isso é muito importante ficar atento, tanto de profissionais da saúde que atendem essas pessoas. Eu atendo uma paciente que tem depressão e ela tem, às vezes, bastante dificuldade de lembrar algumas coisas, lembrar, enfim, até sessões, dependendo de como que ela tá e dos remédios que ela tá tomando. É muito importante ter essa visão de sair de uma visão de muito... Como a Ana Teresa estava falando, simplória de essa pessoa é esquecida, tá esquecendo de mim, né? Pra entender que, de fato, o cérebro dela, naquele momento, tá funcionando de uma maneira diferente. E é muito importante a gente colocar isso aqui pra vocês. E aí, vamos passar por alguns dos sintomas, né? Só reforçando, gente, isso não é pra gente se diagnosticar, isso é pra gente trazer essas informações pra vocês. Se vocês se identificarem muito com esses sintomas que a gente vai apresentar aqui, procurem um médico psiquiatra pra ajudar vocês nesse diagnóstico, propriamente dito, né? Mas vamos pros sintomas que é importante a gente ficar alerta pra depressão. São muitos, então se preparem. Humor deprimido, irritabilidade, ansiedade, esse sentimento, essa sensação de angústia. É um dos sintomas. Desânimo ou cansaço elevado. Também tem a diminuição ou incapacidade de sentir alegria e prazer em atividades que anteriormente eram consideradas agradáveis, coisas que você gostava de fazer, você para de sentir prazer atualmente. Desinteresse, falta de motivação, indiferença, as coisas acontecem e você tá apático, tanto faz, tanto fez. Sentimentos de medo, insegurança, desesperança, desamparo e de vazio. Esse vazio é muito comum de acontecer, gente. Algumas ideias frequentes e desproporcionais, né? Muito grandes, de culpa, por exemplo. Uma sensação de falta de sentido na vida, de se sentir inútil, de se sentir fracassado. E aí, o que a gente está trazendo aqui na questão do setembro
Setembro Amarelo, né? Pensamentos de morte também é importante ficar atento. Como a gente estava falando até em relação ao funcionamento do cérebro, que fica diferente, né? Então, a pessoa, ela fica com uma interpretação distorcida e negativa, mais negativa da realidade. Isso é muito legal de você estar pontuando, até porque a terapia cognitivo-comportamental vem muito da depressão, assim, deixa eu explicar isso pra vocês. O criador da terapia, ele atendia como psicólogo em outra abordagem, e ele notava que muitas vezes os pacientes deles que estavam muito deprimidos, eles enxergavam o mundo de outra forma, eles interpretavam o que acontecia com eles de outra forma. E aí, com base nisso, ele começou a elaborar a terapia cognitivo-comportamental. Então, base muito da terapia cognitivo-comportamental, a gente vai olhar para os seus pensamentos, que é a parte cognitiva, que é a forma como você interpreta as situações, não necessariamente a situação em si, mas como você interpreta. Então, a depressão, a gente vai sempre ser muito pessimista. E muitas vezes isso é distorcido. Por isso que na TCC a gente trabalha muito também distorções cognitivas. Quais são as distorções que você está tendo, que muitas vezes estão causando prejuízo e sofrimento em você, que a gente pode aqui flexibilizar durante a terapia. E outro ponto, né, outro sintoma é a dificuldade, mais uma vez como a gente estava falando em relação ao funcionamento do cérebro, né? Dificuldade de concentração, raciocínio mais lento, esquecimento, diminuição da libido, perda ou aumento do apetite e do peso. Isso é muito interessante, né, gente? Porque tanto a questão do apetite quanto a questão do sono é algo importante ficar atento para esses dois extremos, né? Então, ou a pessoa pode ter uma perda muito grande do apetite dela, ou ela pode ter um aumento. E com sono é a mesma coisa, né? Ou ela pode ter muita dificuldade de dormir, né? Ter insônia. Ou um sono muito muito grande, constante, e a pessoa tá constantemente sentindo esse sono, né? Essa sensação de não estar descansado. Então, esses dois extremos, tanto em relação ao apetite e ao sono, é importante ficar atento. E é algo que você vê que sai muito, assim, da sua rotina, assim, do que você tá acostumado no seu padrão. Muitas vezes você dorme 8, 10 horas, talvez, e você continua muito cansado. E até essa questão do aumento do apetite, né? Entra muito um comer emocional, muitas vezes. Então, você vai comendo, você quer alimentos um pouco mais calóricos, ou alimentos que façam se sentir bem, que tem ali um vínculo emocional, muitas vezes. E quando você vai ver, eu já tenho até paciente falando, não, porque quando eu fui ver, eu tava 10 quilos a mais. Então, tem uma diferença grande, assim, não é tipo, engordei 1 quilo. Não, gente, calma. Exatamente, e eu ia pontuar isso também, assim, tudo isso que a gente tá trazendo é um conjunto de sintomas, né? Só pra vocês não ficarem desesperados, eu tô lembrando de mim na aula de psicopatologia pela primeira vez, assim, na faculdade, ouvindo alguns sintomas de alguns transtornos, e eu tinha uma coisa ou outra e eu já ficava, meu Deus do céu, eu tenho isso tudo, né? Não é isso, gente, isso é um conjunto de sintomas. Então, por exemplo, se vocês, em algum momento, atualmente, na vida de vocês, na rotina de vocês, se sentiram muito cansados, né? Tiveram uma dificuldade de dormir um dia ou um outro, em torno de, às vezes, algum evento, alguma coisa do tipo, né? Ou estavam num período mais estressante, mais estressados, e aí descontaram um pouco na comida. Gente, isso faz parte. Óbvio que é sempre importante a gente ficar atento quando essas distorções, né, digamos assim, acontecem, quando alguma coisa sai muito ali do nosso padrão, ali da nossa rotina, mas não significa se você teve insônia essa semana 2 vezes ou 3 vezes, alguma coisa do tipo, que você necessariamente tá em depressão, né? Mas, enfim, só pra pontuar isso, pra gente não pular pra conclusões. Mas sempre importante ficar atento quando alguma coisa foge ali do comum, né? De que pode estar acontecendo. E outros sintomas que a gente também queria trazer é dores e sintomas físicos, sensações físicas não justificadas por outros problemas médicos. Então, primeiro vá no seu médico, faça esse rastreio, mas se não tiver ali uma causa muito grande, como dores de barriga, má digestão, azia, diarreia, constipação, tensão na nuca e nos ombros, aquela dorzinha, aquela tensão muscular, dor de cabeça ou no corpo, sensação que o corpo tá pesado, meio de pressão no peito e outros, isso também pode ser sintomas relacionados à depressão. E como a gente estava falando, para ser diagnosticado, gente, esses sintomas tem lá no DSM, né, que é o diagnóstico, que é o Manual de Diagnósticos, que a maior parte eu diria que dos profissionais de saúde mental utilizam, né, que é onde define lá os critérios para cada diagnóstico, de cada transtorno, enfim. Eles especificam exatamente quantos ou mais sintomas tem que ter para você poder ter esse diagnóstico, e isso é muito importante. Esses sintomas,
eles devem se manter ao longo de um período considerável, no caso da depressão, no mínimo 2 semanas. E não manter também uma relação conhecida com acontecimentos ou fatores externos identificados. Ou então, persistir, né, por um tempo longo depois desses acontecimentos relacionados aos sintomas. Então, uma coisa importante a gente pontuar aqui, né? É diferente de uma pessoa sentir alguns ou muitos desses sintomas, por exemplo, depois de uma perda de uma pessoa importante, né? É importante diferenciar, por exemplo, a depressão de um período depressivo ou deprimido de luto, por exemplo. Mas óbvio, né? Como a gente falou aqui agora. Importante ficar atento se esse período do luto, né? Ou desses sintomas depressivos ou de depressão vão se estender muito, né? Depois da situação ou da perda, enfim. Então, por isso que a gente fala, é muito importante ir num profissional, porque todas essas especificidades, só um profissional que estudou para isso vai poder fazer esses critérios e vai poder dar esse diagnóstico de uma forma qualificada, né? Então, isso é muito importante. Um diagnóstico de qualidade, até porque, por exemplo, na infância e na adolescência, a gente não vai entrar muito aqui na questão da infância e da adolescência, mas tem outros sintomas que são mais comuns, como, por exemplo, agressividade, isolamento, comportamentos considerados antissociais. E por que é tão importante, gente, a gente falar de um diagnóstico de qualidade? Porque isso tudo vai fazer diferença no tratamento desse transtorno, né? Então, mais uma vez, se vocês estão se identificando de alguma forma, procurem um profissional que possa ajudar vocês a ter esse entendimento do que pode estar acontecendo com vocês nesse momento. E eu acho também muito importante aqui no episódio a gente falar um pouco de fatores de risco, né? O que te deixa mais vulnerável, muitas vezes, a desenvolver depressão. Então, um dos fatores de risco que a gente quer trazer aqui é histórico familiar. Eu acho que isso não parece tão óbvio. Isso ficou muito mais óbvio quando eu fiz faculdade de psicologia, que é histórico familiar, gente, genética. Se você tem pessoas na sua família que têm depressão, você fica mais suscetível, sim, a desenvolver depressão. Não tem muito pra onde fugir. Então, isso é uma coisa que a gente pergunta na hora de fazer o diagnóstico também. E só uma coisa da gente trazer aqui, quando a gente fala de fatores de risco, né, gente? São fatores, como a Ana falou perfeitamente, que podem deixar uma pessoa mais suscetível a desenvolver uma depressão. Mas a gente não fala muito sobre causa e efeito quando a gente fala aqui, né, da depressão ou de outros transtornos, mas sim esses diferentes fatores que podem levar uma pessoa a ficar mais suscetível e que é importante a gente poder ficar atento quando existe algum desses fatores, né, para ficar mais atento mesmo e ficar mais em alerta em relação ao desenvolvimento desse transtorno. Mas só queria trazer esse ponto, assim, de que não tem como a gente falar de causa, né, que uma pessoa que tem esse histórico familiar, necessariamente isso é uma causa na depressão, né? É muito mais complexo do que isso. Outras coisas que podem te deixar mais vulneráveis é outros transtornos psiquiátricos que podem ser muito correlatos, né? Ter ele acaba te ajudando a entrar num humor mais deprimido e tudo mais, isso é um fator de risco. Inclusive a ansiedade, né? Assim, a gente fala muito, inclusive, que a ansiedade e a depressão são transtornos não irmãos, né? Que andam de mãos dadas. Exatamente, andam de mãos dadas. Então é muito comum, eu não cheguei a pegar esse dado aqui da incidência, né, da porcentagem, mas é muito, muito, muito comum, gente, as pessoas que têm um transtorno de ansiedade diagnosticado desenvolverem um transtorno depressivo ou vice-versa, né? A pessoa que tem depressão acabar desenvolvendo algum transtorno de ansiedade. E realmente são transtornos que andam muito juntos. Outra coisa que ajuda muito você a ficar suscetível é estresse crônico, gente. Você tá sempre estressado, sempre cansado. Isso te deixa mais vulnerável. Outra coisa é disfunções hormonais. Também tem a parte biológica, né? A gente obviamente dá um enfoque maior no psicológico, mas também tem coisas biológicas. Dependência de álcool e outras drogas ilícitas. Então, o uso também dessas substâncias, o uso e abuso também pode te deixar mais vulnerável. Traumas psicológicos, você ter uma vida difícil, uma vida com traumas, uma vida um histórico, né, de vida sofrido, isso também acaba te deixando mais vulnerável, até pra gente entender, né, a forma como você lidou com tudo isso que aconteceu ao longo da sua vida. Então, doenças cardiovasculares, endocrinológicas, neurológicas, neoplasias, entre outras, também te deixa suscetível para desenvolver depressão. Conflitos conjugais, então a gente começa a entrar ali na qualidade dos vínculos que você tem com as pessoas, também pode te deixar vulnerável. E mudança brusca de condições financeiras e desemprego, porque a gente sabe que isso também é um estresse, é um fator estressante, estressor que pode também ali te deixar vulnerável. Então vocês percebem, gente, assim, que tem, como eu tava falando da questão da causa e efeito, né, não é simples, porque a gente pode falar aqui de fatores biológicos, de fatores sociais, né, até quando você tava falando de estresse crônico, Ana Teresa, eu não vou entrar muito
muito nisso aqui por causa do tempo do episódio, mas se vocês se interessarem, a gente pode fazer um episódio só sobre isso, né? Quando a gente fala de estresse crônico, eu fico pensando em realidades e grupos e pessoas que vivem situações mais estressantes do que outras, né? A gente tá falando de grupos minoritários, enfim, que têm seus estresses relacionados a esses grupos. Então, esses grupos, inclusive, a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, que é isso, né? A depressão, ela tem diversas causas, algumas delas biológicas, mas, por exemplo, tem dados que apontam que os países mais pobres, eles têm mais casos de depressão do que países ricos. E, além disso, até mesmo pessoas, né, em situações socioeconômicas mais desfavorecidas, que vivem em países ricos, têm maior incidência de depressão do que as pessoas ricas desses mesmos países, né? Então, a gente tá falando de causas biológicas, mas a gente também tá falando de causas que vêm de pressões ambientais, por exemplo, de situações de vida, como a Ana Teresa tava falando, de trauma, né? Ou de até de um conflito que você tem ali, da qualidade dos seus vínculos. E aí é o que eu tava falando, né? Obviamente, quando a gente fala desse recorte específico socioeconômico, pessoas desfavorecidas socioeconomicamente, elas sofrem mais estresse no dia a dia delas do que pessoas que são mais privilegiadas economicamente, né? Então, não é surpreendente que os dados apontem que essas pessoas tenham mais chances de desenvolver depressão. Mas vocês veem, gente, que assim, tem muitos fatores, tem muitas possibilidades. Eu diria que a maioria de nós... Mas a maioria de nós não. Todos nós estamos suscetíveis, né? Esses fatores, eles vão mostrar quem que tá mais, quem que tá menos, de acordo com todos esses pontos que a Ana Teresa trouxe. Nossos pontos biológicos, nossos pontos de histórico familiar, acontecimentos das nossas vidas, né? O que a gente viveu, como que as coisas que aconteceram com a gente, qualidade dos nossos vínculos. E aí, isso é um ponto importante, né? Que a gente poder ter esse olhar ampliado sobre a depressão para além daquela pessoa, né? Daquela pessoa que tá deprimida. Mas olhar para esse campo, para esse ambiente que tá à volta da pessoa, né? Se esse campo é um campo deprimido ou deprimente, entre muitas aspas, né? Nesse sentido de tirar o olhar só pra pessoa de pessoa X está em depressão. Tá, mas vamos olhar então para tudo isso que tá em torno dela, né? Como é que tá a qualidade dos vínculos? Como é que tá o trabalho? Como é que tá o relacionamento amoroso, o casamento, se essa pessoa estiver assim? Como é que é o histórico familiar dessa pessoa? Como que são as relações familiares dessa pessoa? Como que são esses fatores biológicos? Vocês estão entendendo? Então, tem todo um entorno pra gente entender o que tá acontecendo na vida dessa pessoa pra esse transtorno ter aparecido, né? E aí, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais do tratamento, é aí que o tratamento, principalmente o nosso, né, o psicológico, vai entrar. O psiquiátrico, nos casos moderados e graves, vai dar esse suporte, né, muitas vezes com medicamento, e é muito importante, inclusive, em muitos casos. Mas é isso, né, o tratamento psicológico vai ser justamente de poder olhar para essas diferentes áreas, esse entorno da pessoa que está em depressão, pra gente poder ir trabalhando, e é um trabalho, gente, muito de formiguinha, para essas pequenas mudanças e aos poucos grandes mudanças poderem ir acontecendo para mudar justamente esse ambiente, né? Além da gente mudar, entre aspas, e transformar a pessoa em depressão, isso vai sendo feito em conjunto com aquilo que entorna ela, né, Ana Teresa? Não sei se tá fazendo sentido da forma como eu tô falando. Acho que faz sentido porque você começa a olhar pra vida da pessoa, não só pros sintomas. Porque isso eu já ouvi até paciente falando. Algumas vezes eu sinto que eu só tô tratando o sintoma, mas eu não tô tratando o problema. E é isso que a terapia busca fazer. A terapia, ela quer olhar pro problema. Os sintomas, muitas vezes, você precisa tratar porque tem pessoas que realmente ficam em situações que elas não conseguem levantar da cama, não conseguem se alimentar, não conseguem tomar banho. São casos mais graves. E você precisa tratar esses sintomas. Mas a Ana Luísa tá mostrando que o que faz, o que mantém você ali naquela doença... Porque se fosse assim, gente... Acordei deprimido. Não fica deprimido, não. Gente, tô ótima. Tô 100%. Não tô acreditando disso. A pessoa não ia ficar com depressão, sabe? Então, tem algum mecanismo ali na vida dessa pessoa, no funcionamento dessa pessoa, que retroalimenta a doença e ela não tem consciência. Muito provavelmente, muitas pessoas ali não têm consciência. Então, você tem que olhar para esse mecanismo que se retroalimenta e começar a cortar esses padrões e mudar esses padrões. Isso demora tempo, isso leva tempo, né? E por que é importante a gente trazer isso, gente? Porque a desinformação sobre a depressão, de que, acho que a Ana Teresa falou em algum ponto, né? Como se fosse uma escolha da pessoa, ou a falta de Deus. E eu sei que a gente pode ser cancelado falando isso, mas é importante a gente falar isso. Porque não é sobre isso, gente. Não é mesmo, assim. É um transtorno, é uma doença e não é uma escolha da pessoa estar daquele jeito. E ou a desinformação ou não ter passado isso por conta própria pode levar as pessoas muitas vezes a não saberem lidar
e eu que falar pra uma pessoa que tá em depressão, né? Então, um conselho, por exemplo, você precisa se ajudar, ter ânimo, você tem que ter pensamento positivo. Que tal você não ter depressão? Que tal você, poxa, não fica assim. Gente, isso em geral não funciona. Inclusive, falar pra uma pessoa com depressão pra simplesmente se animar pra ter o efeito contrário pode acabar intensificando mais ainda o sentimento dessa pessoa, e esse sentimento de impotência e de mal-estar, né? Ela tá ouvindo que é a escolha dela, não tá conseguindo escolher ficar bem, então o sentimento muitas vezes é isso, né? Eu sou impotente, eu sou um lixo, eu não consigo escolher, não tá assim. E se lembra que a gente falou que um dos sintomas ali é essa sensação de fracasso, de inadequação, incapacidade? Isso só reforça todos esses sintomas que estão ali no critério diagnóstico. Então não façam, gente, que muitas vezes a pessoa eu tô tentando, eu não tô conseguindo, o problema sou eu. E, na verdade, o problema não é ela, o problema é que ela está doente. Exatamente, exatamente. Isso é uma chave muito importante da gente virar pra gente olhar para as pessoas que estão em depressão, pra gente poder lidar com elas com mais empatia, com mais sensibilidade, mais compaixão mesmo, né? E aí, gente, pra gente fechar o episódio, a gente queria falar, a gente até tocou um pouco nesses pontos, né? Mas a gente falar de tratamento aqui, né? Então, o que a gente faz? O que uma pessoa que tá percebendo, que foi diagnosticada, pode ser tratada, né? Pra ela sair dessa situação. Então, eu acho que começamos com feijão com arroz, o básico, que é atividade física. Gente, não subestimem a atividade física e o acompanhamento psicológico em casos de depressão leve. Muitas vezes a gente acha que você tem ou não tem depressão. Muitas vezes a gente, como profissionais de saúde, a gente vê a depressão em graus também. Então, tem pessoas que vão ter uma depressão mais leve, tem pessoas que vão ter uma depressão mais moderada e outra grave. E isso tem a ver com o quanto a doença está te deixando disfuncional, o quanto os sintomas, a gravidade dos sintomas tá. Então, não é assim, é preto no branco, né? São tons de cinza. Então, numa depressão mais leve, atividade física, acompanhamento psicológico. Em caso de moderada grave, aí é importante sim a gente ter um encaminhamento para um psiquiatra, que ele é um médico, que ele vai poder também, junto a tudo isso que você já tá fazendo de atividade física, psicólogo, a gente vai juntar, vai fazer um tratamento integrativo junto com o remédio. E é o psiquiatra que vai poder te medicar. E aí, gente, ali no acompanhamento psicológico, o que a gente vai fazer, né? A gente vai investigar e rever, por exemplo, o projeto de vida daquela pessoa, né? Trabalhar algumas situações que não foram resolvidas, aquelas coisas que ficaram debaixo do tapete, mas que sem perceber, às vezes, ou muitas vezes, né, estão afetando de alguma forma como que a gente tá atualmente, como que a gente tá vivendo a nossa vida atualmente, como que a gente tá olhando pra nossa vida atualmente, né? Gente, esse ponto é muito, muito, muito importante, que é ampliar a rede social e a rede de apoio dessas pessoas. A gente já fez um episódio aqui falando sobre felicidade, né? Se tem receita pra felicidade. A resposta já de antemão é que não tem receita pra felicidade, mas os estudos apontam que pessoas que sentem mais felicidade ou que sentem mais esse bem-estar em relação à vida delas, né? Que o ponto-chave é a qualidade da relação dessas pessoas. Então não é necessariamente, quando a gente fala de ampliar essa rede social, óbvio que a gente não tá falando de sem qualidade, a pessoa só ter, enfim, muitas pessoas e uma rede de apoio extensa. Não necessariamente, mas se a pessoa não tem, ela poder ter essa rede de apoio, esses vínculos de qualidade. E como a gente já trouxe, né? Se vocês quiserem, vocês podem ouvir esse episódio. Se eu não me engano, tem receita pra felicidade. E a qualidade das relações dessa rede de apoio é muito, muito, muito importante. Então, isso é uma coisa que a gente vai fazer no tratamento psicológico. Junto disso, gente, parece muito básico, mas também é trabalho do psicólogo ali no tratamento. Estimular hábitos saudáveis, alimentação, atividade física, um sono regular de qualidade, vida social, atividades culturais, autocuidado. Então, assim, lembra quando eu tava falando da questão de um campo depressivo para além da pessoa em depressão? Então, bem aí que a gente vai trabalhar, né? Da gente poder olhar esse entorno da pessoa e estimulando, como se fosse a pessoa ir nutrindo da forma que ela puder, aos pouquinhos, esses diferentes pontos que falam de hábitos saudáveis em relação à vida dela, né? Então, a gente vai ajudando realmente, ou tentando ajudar a pessoa a ir melhorando a qualidade de vida dela. E qualidade de vida, gente, quando a gente fala de qualidade de vida, a gente fala desses diferentes pontos, né? Uma coisa que eu queria trazer, sem romantizar a depressão, pelo amor de Deus, mas um paciente meu me disse algo que eu achei... Não é bonito, né? Porque eu não quero falar que a depressão é bonita, mas... Ele falou que quando ele deprimiu,
foi meio que a oportunidade que ele teve de olhar pra vida dele e ver que ele não tava feliz com as escolhas de vida que ele tava fazendo. Mas ele tava tão no automático, tanto, o que minha mãe quer, o que meu pai quer, o que a sociedade espera de mim. Vou só fazendo, vou só conquista atrás de conquista. E quando ele deprimiu, né, que ele ficou meio, como assim tô deprimido, né? Tô conquistando todas essas coisas. Foi que ele conseguiu olhar e falar, isso não me faz feliz. Isso não faz sentido pra mim. Então, ressignificou a depressão como um momento que o corpo dele meio que falou, olha, você vai precisar olhar pra dentro, porque olhando pra fora não tá funcionando, não. Exatamente. Isso é muito importante de olhar, né? Até porque a terapia, a psicoterapia, né, ele vai ter como objetivo também identificar, entender e dar sentido a isso, aos conflitos do paciente, a perceber as distorções nas próprias percepções, nas percepções sobre o mundo, promover essa melhoria nas relações interpessoais e na qualidade de vida da pessoa como um todo, como eu tava falando, e muitas vezes ajudar a pessoa a encontrar um sentido pra vida dela, porque isso é uma fala muito comum de paciente de depressão, né, que não tá vendo sentido, essa falta de sentido na vida, né. Então, mais uma vez, como a Teresa falou, não é pra romantizar, mas acaba sendo uma oportunidade, isso é uma visão da Gestalt que tem muito sobre os sintomas e sobre os transtornos no geral, como mensageiros, né, assim, de qual a função disso aqui, qual a função disso aqui na vida dessa pessoa. E pode ser exatamente a função, entre aspas, né, de ajudar essa pessoa a olhar, justamente a olhar pra dentro, olhar pra vida dela e olhar pra essa falta de sentido. E o que trouxe essa pessoa a ter essa falta de sentido e como que naquele momento ela pode fazer essa virada, né, e dar um sentido pra vida dela e passar a viver uma vida que esteja mais alinhada com o que ela quer, o que faz sentido pra ela, né. Então, é isso, gente. Como a depressão, ela corre num contexto interpessoal e sociocultural, esse estabelecimento de conexões entre tudo isso que acontece na vida da pessoa, né, no psicológico da pessoa, no social da pessoa, e esses sintomas depressivos, né, a gente fazer essa conexão entre esses dois pode ser um foco de trabalho para uma possível mudança na forma dessas pessoas lidarem com as situações e com a vida delas. E depois dessa frase incrível da Ana Luísa Braz, a gente vai finalizar esse episódio. A gente vai falar o de sempre, que a gente falou o episódio inteiro aqui, que se você se identificou, mexeu com você, te causou algum mal-estar esse episódio, por favor, procure ajuda. Eu estou com a agenda aberta, a Ana Luísa está com a agenda aberta, vocês podem me encontrar no @AnaTeresaCavalcante e a Ana Luísa. No @psicóloga Ana Luísa Braz. Todas essas informações vão estar aqui embaixo na descrição do episódio, assim como o @do podcast. Que é o @podcast Psicologia Sincera. Vai lá nas nossas redes sociais, está sempre normalmente com esse @. Não esquece de compartilhar esse episódio, classificar esse episódio, deixar o seu comentário nesse episódio também, que a gente gosta de saber a opinião de vocês, o que vocês estão achando. Como também não perde a oportunidade de se tornar um apoiador nosso. Esse podcast só é possível por conta dos nossos apoiadores, da gente continuar aqui produzindo episódios. E você não só vai se tornar o nosso apoiador, como você também vai ganhar um episódio extra por mês que a gente lança por lá, normalmente no começo do mês. E aí você pode trocar ainda mais com a gente, tem mais conteúdo aí de psicologia de qualidade pra vocês. E aproveita porque já tem uma biblioteca aí de conteúdo do último ano, então vocês já vão poder maratonar episódios exclusivos por lá. Esse link também vai estar aqui embaixo na descrição do episódio, assim como o link do nosso Twitter, do podcast, do Instagram, dos nossos produtores aqui do podcast que ajudam a gente, nosso editor Rodrigo Moreno e nosso designer Fernando Picamilho. Como eu falei, gente, aqui embaixo também vai estar o link do mapa da saúde mental. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.